Aula de número 11. Nessa aula nós vamos estudar o artigo 9º e no artigo 9º a gente tem aqui um tema bem interessante, a convenção e o compromisso arbitral. A gente já falou bastante nas outras aulas, essa é a aula de número 11, que nós vamos agora começar a ampliar sobre a convenção e o compromisso arbitral. Porque lembrando que a gente começou a falar sobre compromisso arbitral, sobre cláusula compromissória e sobre convenção de arbitragem, né? E essas três têm que ser bem entendidas, porque uma difere da outra e tem as suas importâncias dentro da lei de número 9.307, que é a lei que regulamenta a arbitragem, que é a lei que nós estamos estudando aqui, a arbitragem por equidade. Então, muito falamos sobre isso, mas devagar a gente vai ampliando sobre a cláusula compromissória, sobre o compromisso arbitral que vai ser falado agora e também sobre a convenção que muito já se falou. Então vamos ver aqui sobre essa questão, a convenção e o compromisso arbitral. Aqui no artigo 9º, a gente tem a seguinte informação sobre o compromisso arbitral. Vamos lá. O compromisso arbitral é a convenção. Olha só, o compromisso arbitral é o quê? A convenção. Assim como a cláusula compromissória também é uma convenção. Por que é uma convenção? Vamos ver se você já começa a responder isso daí. Faz uma forcinha. Por que o compromisso arbitral é a convenção e a cláusula compromissória é a convenção? Faz uma força. Por quê? Resposta. Porque o compromisso arbitral é o momento que está sendo feito o compromisso, certo? Isso é óbvio, né? Mas como que é feito o compromisso arbitral? Escolhendo, melhor dizendo, o árbitro, as regras que serão ali, que vão solucionar aquele litígio, tá? Quais são as regras, por exemplo? A arbitragem será como? Por direito ou por equidade? Nosso curso ele é focado na arbitragem por equidade. Então, tudo isso é a escolha das regras, né? Onde será proferida a sentença? Qual é o prazo dessa sentença? E aí começa-se a escolha das regras. Isso é convenção que serve tanto para convencionar, ou seja, podemos trocar aqui essa palavra convenção como escolha também das regras, né? Essa escolha das regras, ou a convenção, como chamamos, ela serve tanto para convencionar o compromisso, que o compromisso aqui, agora, só para esclarecer sobre isso, o compromisso que nós estamos falando aqui é aquele que as partes interessadas levam seu litígio para ser solucionado na arbitragem. Agora, nós não estamos falando de cláusula o quê? Compromissória. Cláusula compromissória, não existe o litígio, é inserida no contrato. Se houver o litígio, vai ser solucionado na arbitragem. Nesse caso, não tem contrato, mas tem um litígio e as partes querem solucionar na arbitragem. Então, elas têm que convencionar um compromisso arbitral. E aí, seguindo o raciocínio que eu comecei. Então, esse compromisso arbitral, ele tem que ser convencionado pelas partes, a escolha das regras. E aí, então, o que acontece? O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Ela pode ser judicial de que maneira? Porque a todo tempo eu estou falando a arbitragem é extrajudicial. Inclusive o aceite da arbitragem exclui de uma vez por todas a solução dela, do litígio, pelo Poder Judiciário, tá?
Mas aqui está escrito que pode ser judicial ou extrajudicial, porque ela pode ser judicial se ela contiver ali questões relacionadas ao poder público, por exemplo. Aí a arbitragem tem que ser por direito e ela pode ser também judicial. Mas vamos voltar aqui para o extrajudicial. Então, nesse caso do compromisso, surgiu um litígio que não tem nada a ver com o contrato, não teve cláusula compromissória, mas tem um litígio. As partes interessadas levaram esse litígio para o árbitro ou para a Câmara Arbitral. E aí então, deu certo, as partes querem resolver esse litígio por arbitragem, agora tem que fazer o quê? Um compromisso arbitral. Então, o compromisso arbitral é a convenção, é o momento que começa a instituir as regras. Uma vez feito a instituição das regras, o aceite das partes e o aceite do árbitro, aí então assinado, tudo bonitinho ali, está instituída a arbitragem através daquele compromisso arbitral. Então você veja que nasce agora um contrato arbitral, podemos falar assim, mas eu não gosto de falar que é um contrato arbitral, porque é um compromisso arbitral. Esse é o nome que se deve usar. Mas eu estou mudando aqui, falando, surge agora um contrato arbitral, para você entender ainda mais que esse compromisso é como um contrato. Ele é um contrato, né? Que as partes firmaram as suas vontades, né? Firmaram a sua vontade de solucionar o litígio por arbitragem. Inclusive foi convencionado, foi ali já instituído o início da arbitragem. Aí então nasce o compromisso arbitral. Como já diz o nome, nasceu um compromisso arbitral. Por ser um compromisso arbitral, qual é a lei que regulamenta esse compromisso? A lei da arbitragem, somente ela que regulamenta esse compromisso. E essa lei agora vai dizer algumas coisas em relação a esse compromisso. O mesmo que nós já vimos sobre a cláusula compromissória, tá? É válida também para o compromisso arbitral, porque é o mesmo contrato, é o mesmo compromisso, tá bom? Mas tem mais coisas aqui que a gente tem que dar uma olhada no artigo 9º. Aí nós temos aqui o parágrafo 1º que fala sobre o compromisso arbitral. Só lembrando, a gente já viu da cláusula compromissória, estou sendo um pouquinho repetitivo, mas vai servir para despertar cada vez mais. A gente já viu, já falamos sobre a cláusula compromissória, que é uma coisa, já falamos sobre a convenção, que é a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral. Então, o compromisso arbitral que nós estamos vendo já é uma outra coisa. Já expliquei, não tem contrato, surgiu litígio, as partes estão interessadas em resolver na arbitragem. Inclusive, é uma das formas mais comuns de solucionar também um litígio na arbitragem é através do compromisso arbitral. Por quê? Porque tem muita gente que tem um conflito, em vez de levar para o poder judiciário, vai levar para você, árbitro, ou para a sua câmara arbitral, ou para a câmara arbitral, tribunal que você faz parte, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo 1º. O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos perante o juiz ou tribunal onde tem curso a demanda. Isso aqui não cabe explicação porque não tem a ver com o curso que é a arbitragem por equidade. Aqui já está falando da área judicial que cabe aos advogados versar sobre esse direito. Então vamos lá, continuando. Parágrafo 2º. O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito. Aqui a gente já começa a falar do extrajudicial, que é a parte mais comum da arbitragem. Então, para você, árbitro que está sobre a arbitragem por equidade, né? O compromisso arbitral extrajudicial, por isso que ele é extrajudicial, será celebrado por escrito particular.
O que é esse por escrito particular? É o compromisso arbitral, é disso que a lei está falando. Então tem que ser por escrito particular, assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Então veja que agora a gente já começa a incorporar algumas regras, mas nós vamos ver na próxima aula, inclusive, regras mais específicas que falam sobre o compromisso arbitral. Mas aqui a gente tem duas, só para a gente já começar a entender como funciona esse compromisso arbitral. Quais são essas duas regras importantes? Ela é por escrito. Compromisso arbitral não pode ser verbal, tá? Não pode apertar as mãos e falar, tá feito o compromisso arbitral. Ah, mas a gente convencionou as regras, a gente fez isso, fez aquilo, tudo certinho, as partes são capazes, o litígio é um direito patrimonial disponível, está disponível, pode dispor, mas ainda assim tem que ser por escrito. Por quê? Porque a lei está determinando. É a lei que está dizendo, tem que ser por escrito. E não só por escrito, mas tem que ter também duas testemunhas, tá? E, ou um método que é levado pelo instrumento público, né? Aí leva para o cartório, reconhece lá direitinho, então tá feito, tá certo? Então, essas são as características do compromisso arbitral e essa é a essência do compromisso arbitral. Então, vimos nessa aula sobre o compromisso arbitral, suas características, e vamos avançando, porque na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o compromisso arbitral. Vamos até lá na nossa próxima aula.